Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Se o som estiver bacana, faz um joinha para mim, por favor. Tá ok o som? Obrigada, obrigada. Ei, Jordana. Joia. Vamos esperar o pessoal tá chegando, tá entrando para a gente começar a nossa live. Tema muito bacana que vai de encontro com esse momento que a gente está passando. Bom, pessoal, eu quero só deixar aqui como um combinado nosso. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem digitar aí, podem colocar aí, tá? Conforme a gente vai conversando, vocês podem inserindo perguntas, dúvidas, tá? Sugestões também, inclusive sobre esse assunto que a gente vai conversar. Talvez vocês queiram algum outro tipo de assunto, vocês podem comentar aí também, tá? Então, deixa eu me apresentar aqui, talvez algumas pessoas não me conheçam. O meu nome é Andréia, eu sou tutora do curso de Gestão de RH na Unopar Polo Juiz de Fora, né? No qual eu ministro aula do primeiro ao quarto período, né? Ou seja, em todos os períodos do curso do curso de RH. Já vão fazer 3 anos que eu atuo como docente lá na faculdade e já tenho experiência de 12 anos na área de recursos humanos, na área de treinamento, capacitação, enfim, em todos os subsistemas da área de recursos humanos. O assunto, né, que a gente vai conversar hoje é justamente sobre como que os recrutadores, né, nós recrutadores, a gente pode escolher você, né, para poder ocupar a vaga, né? O que precisa fazer, né? Como é que a gente faz para se destacar no meio de tantos candidatos, né? Como é que a gente faz isso, né? Não existe, né, uma fórmula mágica, né? Não existe. Mas o que acontece? Eu vou passar aqui algumas dicas, né, algumas sugestões, para que a gente possa se aproximar, né, do que nós, recrutadores, buscamos, né, no perfil dos candidatos. Tá ok? Então, o meu intuito aqui é justamente poder ajudar, tá? Trazer algumas dicas que são fundamentais para se ter um bom desempenho, né? Além de contribuir com o olhar de alguém, né, que já atua na área há bastante tempo, tá bom? No finalzinho eu vou deixar o meu Instagram, caso alguém queira me seguir lá na minha página, tá? Onde ficam várias dicas, várias publicações de vagas, enfim, vários assuntos voltados para a área de gestão de pessoas, para a área de RH. Aí no final eu deixo o meu Instagram aqui para vocês, tá ok? Não consegui deixar ele fixado aqui embaixo. Se alguém souber e poder me ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Eu não consegui deixar. Então vamos lá. Durante o processo seletivo, né? Todos nós já passamos em algum momento pelo processo seletivo. Eu já por várias vezes, acredito que vocês também, a maioria.
Ele é composto por 4 etapas, tá? Basicamente. Que é a primeira, é a aplicação, que eu vou falar o que é. A segunda, que é a realização dos testes. A terceira é a entrevista com o RH. E a quarta é a entrevista com o gestor da área, ok? Mas tudo começa aonde? Na aplicação. O que é aplicação, André? O que é isso? Tá? A aplicação é quando o candidato ele vai escolher ele tem a grande responsabilidade de escolher a empresa pela qual ele quer se candidatar. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Nem sempre é a empresa que escolhe o candidato. O candidato ele também escolhe a empresa que ele quer trabalhar. E por muitas das vezes, por mais a situação que nós estejamos passando, não somente agora com essa pandemia, mas anteriormente, o que eu percebo? Tá? Muitas das vezes os candidatos eles disparam aquele mesmo currículo, tá? Para diversas vagas diferentes. Tá? Então, o currículo ele não é feito focado naquela área que você está se candidatando. Você faz o envio do currículo para uma vaga de vendedor, aquele mesmo currículo vai para uma mesma vaga de auxiliar administrativo, aquele mesmo currículo seu vai para uma vaga de analista fiscal, um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, isso acontece? Acontece sim, tá? E a gente percebe quando a gente disponibiliza 2, 3, 4 vagas nos sites, né? Em plataformas de emprego, a gente vê aquele mesmo candidato em todas aquelas vagas, com o mesmo tipo de currículo. Só que a gente precisa fazer um currículo focado naquela vaga. Não adianta a gente colocar que a gente tem N cursos, se para aquela vaga eu preciso somente de um curso que você tem. Os demais cursos, você vai mostrar, se por acaso você for escolhido, você vai mostrar durante a sua estadia dentro da empresa. Até porque, eu vou comentar mais na frente, quando a gente menciona cursos dentro do nosso currículo, tá? Porque o nosso currículo é o nosso cartão de visita, tá? É ele que faz com que nós, recrutadores, olhamos e pensamos, opa, esse aqui eu vou filtrar, eu vou trazer para o processo seletivo. Então, o que acontece? Se você coloca cursos nos quais você não consegue comprovar que você fez, tá? Porque há empresas que pedem o certificado. Então, coloque no currículo cursos que vocês têm como vocês comprovarem que vocês fizeram o curso, tá? Essa é uma dica que eu dou. Eu não vou entrar nessa questão toda de currículo, nós vamos ficar aqui 1 hora só falando de currículo, que não é somente esse assunto que a gente vai falar hoje. Podemos falar sobre o currículo num outro momento, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente busca, eu vou me candidatar na empresa X, eu preciso pesquisar sobre a empresa. Claro que precisa. Porque muitas das vezes, quando a gente faz a entrevista com um candidato, e isso perde ponto sim, tá? Você perguntar para o candidato, me fala um pouquinho sobre a minha empresa, sobre essa empresa que você está se candidatando. A pessoa fala assim, é uma empresa do ramo metalúrgico. Ok, o que mais? O que você tem a dizer sobre a empresa? É do ramo metalúrgico, mas o quê? Ela tem filial? Ela exporta? Quais são os principais produtos? Qual que é a missão? Qual que é o valor da empresa? Será que o valor dessa empresa ele é próximo aos meus valores como candidato? Isso é na fase 1, aplicação. A gente está conhecendo a empresa. Então, nós, candidatos, precisamos pesquisar sobre as empresas. E muitas das vezes, quando a gente dispara aquele mesmo currículo para 20 empresas, e aí a gente pega e entra em contato, liga para o candidato e fala,
Ô fulano, você foi convidado a participar do processo seletivo para a vaga de analista administrativo que você se candidatou. Porque muitas das vezes, igual eu trabalho como consultora de RH. Então, eu trabalho para várias empresas. Então, às vezes, a gente não vai divulgar, quando a gente entra em contato, o nome da empresa. A gente divulga o cargo que você se candidatou. E muitas das vezes, o candidato pergunta assim, qual cargo mesmo? Aí você repete, analista administrativo. Ah, tá. Aonde que estava essa vaga? Aí você fala, estava JF Empregos, por exemplo. Ah, tá, no JF Emprego. Ah, tá. E você consegue me dar maiores informações sobre a vaga? Quando o candidato começa a falar isso com a gente, conosco, que somos recrutadores, a gente começa a perceber que aquele candidato, ele não teve foco. Ele disparou o currículo para vários cargos. E ele não gravou para que vaga que ele se candidatou. Então, gente, quando for se candidatar através dessas plataformas, tá? Que seja LinkedIn, que seja vagas.com, JF Empregos, tá? E N outras que existem por aí, tá? Anota o nome do cargo que você está se candidatando. Geralmente, pelo LinkedIn, né? Você consegue saber o nome da empresa, que muitas vezes é a própria empresa que divulga. JF Emprego também. Mas JF Emprego, a grande maioria, é através de consultorias, de empresas. Nem sempre são as próprias empresas que estão ali à frente daquelas vagas. Elas contratam consultores e eles fazem o processo seletivo. Então, anotem para qual cargo você está se candidatando, para qual empresa. Se você souber, já coloca o nome da empresa. Porque quando você receber um e-mail, tá? Que muitas das vezes a gente entra em contato com o candidato via e-mail. Nem sempre é por telefone, nem sempre. E aí, o que acontece? Você precisa saber, sim. Porque ali no telefone, tá? Quando a gente entra em contato via telefone, quando usa esse recurso, nós, recrutadores, já estamos selecionando vocês, tá? Muitas das vezes acontece ali, o filtro, tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Pesquise sobre a empresa que você quer trabalhar. Por que você quer trabalhar nessa empresa? O que você tem de bagagem profissional que pode agregar nesse cargo que você está se candidatando? Então, essa é a primeira dica do processo seletivo. É a aplicação, ok? Tá? Qual que é a cultura da empresa? Você já ouviu falar? Se você conhece alguém que trabalha nessa empresa, tá? Até porque, gente, tem uma pesquisa que nós realizamos ano passado, nós profissionais da área de recursos humanos, somente 9% dos candidatos, tá? Que concorrem a uma vaga, somente 9% que vai para a etapa final. Ou seja, os outros 90% são eliminados. E são eliminados nas fases iniciais, nas etapas iniciais. E aonde que é a etapa inicial mesmo? Currículo. Então, tenham muita atenção na elaboração do currículo de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui. Quem não quiser comentar, depois pode me chamar no privado, lá no meu Instagram. Não há problema algum, tá? Então, saibam redigir um bom currículo. E redigir um bom currículo, gente, não é enfeitar o currículo. Não é colocar foto, até porque a gente não se coloca mais foto em currículo, tá? A gente não coloca foto em currículo. Já foi essa época de colocar foto. Então, cuidado para não ser um currículo xerocado. Se for precisar ser entregue, vamos supor que você precisa entregar o currículo pessoalmente. Um xerox mal definido. Cuidado, tenha cuidado. Olha a qualidade do seu cartão de visita. É o seu cartão de visita, tá? E não minta jamais no seu currículo. Não minta, tá? Porque
quando a gente omite informações ou mente naquele currículo, mais cedo ou mais tarde, nós, né, ou o próprio gestor, o seu líder, quando você for selecionado, isso vai aparecer. Então, sejam verdadeiros o tempo todo, principalmente no seu currículo, tá? Seguindo, aí nós vamos para a realização dos testes. Quem aqui já participou de testes? Coloca um joinha aí, quem já fez testes, que seja dinâmica, que seja um teste comportamental, que seja um teste online, que seja um teste presencial durante o processo seletivo. Eu tenho quase certeza que várias pessoas já participaram de um teste, né? Aí a Juliana está comentando que já participou. E às vezes, né? Não vou dizer nem às vezes, eu vou dizer que a grande maioria a gente fica encucado. Gente, pediu para desenhar uma árvore, pediu para desenhar uma casa, agora pediu para desenhar uma pessoa, tem que responder 60 perguntas, depois responder 60 de novo, é fazer círculo. Então, você vê, nossa, que bobeira, isso não é bobeira, gente. A gente aplica esses testes, é mais um filtro. Nós já filtramos lá, currículo. Agora, a gente vem e vai filtrar perfis. Eu, como dona da vaga, eu sei quais são as competências comportamentais que eu quero para aquele candidato, para aquela vaga. Então, eu sei o que eu preciso. Então, eu vou buscar, através dos testes, esses perfis. Então, muitas das vezes, se a gente recebe muitos candidatos, a gente coloca testes online. Manda por e-mail e os candidatos fazem os testes online. Todos os testes online ou presenciais, tá? Eles são para avaliar o seu perfil comportamental. É comportamento. Fazendo um parênteses agora, o que acontece? Por que eu tô frisando nessa questão de comportamento? Nós somos contratados para trabalhar nas empresas por competências técnicas. Mas nós somos desligados das empresas por falta de competência comportamental. São os nossos comportamentos que nos fazem sair daquela empresa. Não adianta eu ser uma excelente gestora, excelente técnica, excelente analista, excelente auxiliar, se o meu comportamento ele não condiz com o perfil daquela vaga, tá? Então, é por isso que é muito importante a gente ter esse feeling, tá? Porque muitas das vezes a gente fala assim, poxa, eu entregava resultado, eu era excelente vendedora, por que eu fui desligada da empresa? Salvo quando a gente está em momentos de crise, como agora, com essa pandemia, se por acaso o setor fechou, se a empresa faliu. Sim, os recrutadores, eles olham nas redes sociais, sim. Olham, Facebook, Instagram, tá? E aí, quando a conta é fechada, e se a gente interessa, a conta é privada, e nós estamos interessados naquele perfil, a gente entra em contato e pergunta se ele pode abrir a conta pra gente. A gente faz dessa forma, a gente pergunta se pode, tá? Porque a gente também não vai ser indelicado se a conta está privada, como é que eu vou olhar? A gente olha sim. Tudo é para avaliar comportamentos, dinâmicas de grupo. Dinâmica de grupo está nessa fase do recrutador ficar olhando para você. E aí, se por acaso a gente faz um processo seletivo, que a vaga é de líder, gestor, olha lá, gestor comercial, tá? Gerente comercial. E aí a gente faz uma dinâmica, tá? Para avaliar uma das competências de um líder, tá? Então, qual seria uma competência de um líder? Uma das principais competências de um líder para um cargo de gestão.
Qual que seria, na opinião de vocês? Uma das principais competências de um cargo de gestão seria a empatia de um cargo de gestão. Não que essa competência não sirva para os demais cargos, claro, mas para um cargo de gestão ela é primordial. Empatia, tá? Então eu vou lá e vou aplicar uma dinâmica de grupo para avaliar essa competência. E aí, o que a gente percebe como recrutador? Você está lá. Se você, candidato, está lá fazendo a dinâmica. Vamos supor que seja uma dinâmica para construir algum castelo ou para fazer algum trabalho de grupo. E aí, o candidato, ele acha que se ele começar a falar com todo mundo que está no grupo, a querer aparecer para o recrutador, tem candidato que começa a levantar o dedo toda hora para chamar o recrutador. Isso não é bacana. Isso não é bacana. Se você está fazendo uma dinâmica para um cargo de gestão, tá? Para um cargo de liderança, foi passada a instrução. Normalmente, nós falamos, tem alguma dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Beleza. Então, o que a gente faz? A gente vai começar a observar as pessoas trabalhando a dinâmica. E aí, o candidato, eu não sei se ele acha que se chamar a gente o tempo todo, isso vai mostrar competência nele. Tem candidato que começa até a falar alto com o pessoal que está ali no grupo dele, mostrando que ele é líder mesmo, que ele já veio de cargo de gestão. Isso perde ponto. Claro que perde ponto. Por que você está falando alto com seus colegas? Ainda mais quando tem a dinâmica que o próprio grupo tem que escolher o líder. Então, quem aí já participou de alguma dinâmica para cargo de gestão, que o próprio grupo de dinâmica lá tem que escolher um líder, esse líder, ele incorpora perfeitamente o líder. E ali você observa. Então, a dinâmica é ideal você falar quando for necessário. Quando for necessário. Até porque a gente está avaliando comportamento, é proatividade. E aí, por muitas das vezes, a dinâmica, ela não consegue dar o que a gente precisa, o resultado que a gente precisa. Se a gente fica na dúvida de um candidato, o que a gente faz? A gente vai e aplica um outro teste. A gente ficou na dúvida daquele candidato. Então, muitos candidatos, eles são eliminados nessa fase dos testes. Até porque, sim, o líder, ele está longe. Ele não fala alto. Mas aí que é a pegadinha mesmo. Quando a gente faz essas dinâmicas, as pessoas que são escolhidas para serem líderes, eles incorporam. Ok, beleza. E aí você começa a ver como que seria essa pessoa lá, no ambiente de trabalho. E aí você vai fazendo, você vai induzindo a pessoa mesmo a trabalhar sob pressão. Aí você chama o líder que está ali, você chama ele, dá outras instruções, ele volta a passar a instrução para a equipe. Ou seja, existe um leque gigantesco, né? Um dia a gente pode fazer uma live aqui só sobre as principais dinâmicas no processo seletivo. Como que eu devo me comportar nas dinâmicas. Então, vocês vão ver N dinâmicas que a gente tem para vários cargos, tá? Desde o operacional até o cargo estratégico, o cargo tático. Então, existem várias. E hoje em dia, não é só a dinâmica que a gente utiliza. A gente utiliza a gamificação, os jogos, tá? A gente vai fazer um processo seletivo e na hora da realização dos testes, a gente aplica jogos de tabuleiro mesmo, jogo de baralho, jogo online. É ali que a gente aplica os testes. E ali a gente está observando o perfil do candidato. Então, as empresas que estão mais atentas à tecnologia, elas estão fazendo os processos seletivos, como eu já fiz vários, eu conduzindo o processo seletivo através de games, de gamificação. É assim que funciona hoje, tá? Então, essa aí é a fase dos testes.
Então a gente precisa saber, teve dúvida, pergunta na hora. A inteligência emocional, ela é uma das competências que a gente avalia para todos os cargos, principalmente para o cargo de liderança, principalmente. Por quê, gente? Um cargo de líder, pensem comigo, como que hoje a gente vê líderes caindo de paraquedas em alguns cargos. A pessoa nunca atuou como líder na vida, nunca. Não é líder nem do cachorrinho dele. Então, nunca atuou como líder. E aí, ele se candidata a uma vaga ou dentro da empresa, ele tem uma promoção e ele cai de paraquedas lá. Aí ele virou líder. Não teve treinamento, não teve nenhum desenvolvimento. Para que a gente possa ser líderes, a gente precisa ser líder de nós mesmos, em primeiro lugar. E aí é o autoconhecimento. Se você não se conhece, como que você vai liderar alguma equipe? Como que você vai liderar alguma pessoa? Se você não se conhece, que é o principal. É o principal, eu ter autoconhecimento. E depois eu vou mencionar agora, na terceira etapa, que eu vou comentar aqui, da entrevista com a RH, quais são as principais perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos, para a gente trazer esse autoconhecimento para a gente, para dentro de um processo seletivo. Porque a gente, volta a dizer, nós avaliamos comportamentos. Parte técnica, quem vai avaliar é o gestor. Se ele falar comigo assim, Andréia, eu preciso que você aplique uma prova de conhecimento técnico para auxiliar metalúrgico. Ele vai me dar a prova, lógico, né? Tem provas que a gente não consegue elaborar. Aí ele me dá a prova. Aí eu vou elaborar a prova e vou aplicar a prova para conhecimento técnico. E quem vai avaliar conhecimento técnico é o gestor da área. É o gestor da área. Por isso que um processo seletivo, a responsabilidade é do RH e do gestor da área. Não é somente do gestor e nem somente do RH. É meio a meio, tá? Então aí a gente vai entrar na terceira etapa, que é a entrevista com o RH. É onde os candidatos, eles ficam nervosos, ficam ansiosos. Nossa senhora, vai me avaliar. Ai, meu Deus, eu não fui selecionado porque eu estava com aquela bolsa vermelha. Ai, eu não fui selecionado porque será que eu estava com aquela blusa de malha. Para, gente, para. A gente não precisa ficar preocupados com esse controle. A gente não consegue controlar o que não é para controlar. A gente não sabe o que passa na cabeça dos recrutadores. Então, não é só a bolsa vermelha, é um exemplo esdrúxulo que eu estou dando aqui. Não é só a bolsa vermelha que vai fazer com que você não seja selecionado para a próxima etapa. Não é só a blusa de malha que vai fazer com que você não seja selecionado para a etapa final. Não é isso. Recapitulando, fez um bom currículo? Ok. Pesquisou sobre a empresa? Beleza. Os testes? Leu atentamente os testes? Tirou as dúvidas na hora da dinâmica? Prestou atenção na hora de fazer uma gamificação? Aí nós vamos para a etapa. Para a etapa com RH. E aí, nessa etapa, o que eu vejo, tá? Você precisa se perguntar aí. Você foi chamado para entrevista lá com a RH. E na entrevista, gente, eu fiz uma live outro dia sobre entrevista online. Só sobre entrevista online, que é o que está acontecendo nesse momento. Tá? E acredito, nesse momento não, já acontecia, só que nesse momento ela está bem maior, o fluxo das entrevistas online, tá? E aí, nesse momento da entrevista com o RH, o que a gente precisa saber? Perguntar para a gente mesmo. Eu quero trabalhar nessa empresa? Eu quero mesmo trabalhar nessa empresa? Quais são as competências que eu acredito que eu posso desenvolver
nessa nova experiência que eu vou ter. E estejam sempre preparados para as perguntas que os recrutadores farão para vocês. E prestem atenção no seguinte, eu acredito aí que a maioria já passou por isso. Em algumas entrevistas, tem recrutadores que pegam o seu currículo e perguntam assim, eles querem saber só por que você saiu da empresa. Muitas das vezes não querem nem saber o que você fez, quais foram as suas atribuições. Aí eles perguntam assim, você tá lá com o currículo de vocês na mão, aí eles ficam assim, você trabalhou, você é de Juiz de Fora. Tá escrito no seu currículo que você é natural de Juiz de Fora. Aí eles perguntam, você é natural de Juiz de Fora? Tá. Você mora no bairro X? Você não tem filhos. Tudo que já está no seu currículo está te perguntando. Aí chega na parte do histórico acadêmico, pergunta onde você está estudando, se está com a faculdade trancada, se tem posse, não tem posse, se tem mestrado, se não tem mestrado. E aí chega no histórico profissional. E aí ele chega no histórico profissional, o que eu vejo? Vários colegas meus de trabalho. Eu, particularmente, não atuo dessa forma. Tá? Cada um tem livre arbítrio para trabalhar da forma que bem quiser, que se sentir mais confortável. Tá? E aí, quando você começa a interrogar o candidato com o que está ali no currículo, a tendência do candidato ficar nervoso, ficar ansioso e as emoções dele ficar mais explícita ali na entrevista, e aí, consequentemente, as respostas vão ficar curtas e você não vai conseguir extrair do candidato o que você quer. Como que eu vou extrair comportamento numa entrevista? Tá? Eu perguntando para ele assim, por que ele saiu da empresa? Você trabalhou de janeiro de 2000 até dezembro de 2009. Aí ele respondeu assim para mim, trabalhei. É o que está escrito no currículo. Então, não é isso que eu busco no candidato. O que eu busco no candidato são as competências. Isso é um apelo até que eu faço para os profissionais de RH. Sabe? A gente precisa atuar com as competências. Não me interessa se ele passou por 10 empresas. Por quê? Nós escolhemos as empresas que a gente quer trabalhar também, gente. É um direito nosso. Eu posso ter entrado na empresa porque me venderam A. E quando eu entro para trabalhar, eu encontrei B lá dentro. Aí a pessoa não tem como sair daquele emprego porque ela não tem outro em vista. E aí ela vai levando aquele emprego, aquele trabalho com a barriga, vai empurrando. Ou seja, você já perdeu performance, o seu comportamento já não é as suas competências comportamentais já não são aquelas que foi quando você foi selecionado, tá? E aí você não é um funcionário engajado. Você não é. Você é um funcionário que está ali por conta do salário no 5º dia útil. Essa é a verdade. Quando você te oferecem A, te vendem A, e quando você entra, tem o B. E aí, o que acontece? E aí você fica frustrado. E aí o seu desempenho cai, óbvio. Óbvio. Nós somos regidos por emoções, Nós temos várias emoções durante o dia. E aí vem o seu líder te cobrando. Pressão, tem que vender, vamos vender. A meta tá baixa, tem que bater a meta. Tem que vender esse produto não vendeu ainda. Vamos embora. Como que você consegue produzir, ter produtividade dessa forma? Você escolheu aquela empresa. E quando você entrou, não era essa empresa. Aí, alguém tá falando aqui, Furtado. Já aconteceu com ele. No meio, não sei se é ele ou ela, mas no meio do caminho, não ser o mesmo profissional do início da contratação. Exatamente isso. E aí você tá ali por conta do seu salário.
Isso as empresas precisam acordar. Eu já fui gestora de RH de várias empresas. De várias empresas. Hoje eu escolhi trabalhar como autônoma, porque eu capacito os gestores, eu capacito as equipes. Eu trabalho como coach também. Então, a gente percebe essa deficiência das empresas, deficiência dos gestores. Eles não conseguem gerir a si próprio. Como que eu vou gerir uma equipe, gente? Como? Eu não vou ter uma equipe engajada. Não vou ter, tá? Então, seguindo. E aí, pegando o gancho que eu comentei lá no início, a respeito nas entrevistas com RH, que a gente precisa nos conhecer, fazer perguntas sobre o nosso autoconhecimento, que isso é muito importante. O que a gente precisa fazer? Porque essas perguntas que eu vou falar para vocês são importantíssimas para avaliar o comportamento de vocês. Eu, quando faço entrevistas, tá? Eu não fico sabatinando o currículo de candidato. Poxa, já tá. Eu nem levo o currículo para entrevista, para falar a verdade para vocês. Eu nem vou com o currículo. Eu já vi o currículo dele. Eu já anotei o que eu preciso. Eu vou fazer uma entrevista por competência. Eu já sei quais são as competências da vaga. Para que eu vou levar currículo? Vou ficar te perguntando que já está ali? Para! Ah, Andréia, mas se ele mentiu? Se ele mentiu, em algum momento vai aparecer a mentira dele. Aonde vai aparecer, Andréia? Na hora que eu estou fazendo a entrevista por competência. Ali. A gente especializa nisso. Então, o que acontece? O que é entrevista por competência? Eu acredito que vocês já devem até terem feito entrevista, sim. Toda vez que a gente começa perguntando para vocês como que você se saiu numa situação no qual o seu gestor estava de férias e você tinha que resolver um problema e você não podia contactar ele. Me conte essa situação. Como que você precisou, como que você resolveu um problema X, se você não estava batendo a sua meta e você tinha que usar a sua criatividade para fechar a sua meta, faltando 2 dias para fechar o mês. O que você fez? Isso, gente, são as entrevistas por competência. Então, se preparam para essas entrevistas. Como? Me fale. Conte-me. Toda vez que o recrutador começar com essas palavras, ele está buscando em você as competências para aquela vaga. Então, fiquem atentos quanto a isso. E aquelas perguntas clichês que eu não gosto e eu não faço, porque eu acredito que ela já está há anos-luz, tá? Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos? Gente, ponto fraco? Ponto fraco? Quais são as suas qualidades e seus defeitos? Defeitos! Nós viramos bens materiais? Nós viramos, por exemplo, uma geladeira? Uma geladeira tem defeito. Uma geladeira tem defeito. Eu posso não ter aquela competência técnica para essa vaga. Ou não ter uma competência tão apurada, tão avançada para essa vaga. Eu posso ter uma competência básica. Mas defeito? Defeito, gente. Defeito não. Né? Então, quando a gente... Só fazendo um comentário da Aline aqui. É muito importante o líder se conhecer mesmo. É o autoconhecimento. Se a gente não se conhece, a gente não lidera ninguém. Já falo isso muito nas minhas aulas. Tamara tá aí, ó. Que não me deixa mentir. Falo isso direto. Tá? Se a gente não se conhece, a gente não consegue
liderar ninguém. Ninguém. Então, voltando. Mas, André, como é que eu faço se por acaso ele me perguntar assim, quais são os seus defeitos e suas qualidades? O que eu vou responder para ele? Eu vou falar com ele assim, aqui, eu ouvi uma live da Andréia, ela falou que a gente não tem defeito, não. Só tem defeito só os bens materiais. Não. O que acontece? Você pode falar assim, olha, as minhas virtudes, ele te perguntou as suas qualidades, são as suas virtudes. Eu trabalho... e detalhe, para de falar que você é proativo, que você é exigente e que você sabe trabalhar em equipe. Para de falar isso aí. Não se fala isso mais, tá, gente? Isso aí é uma obrigação que a gente pega lá nos testes e nas entrevistas por competência, tá? Não fica falando que vocês... eu sou muito exigente comigo mesmo. Para. Eu sei trabalhar em equipe. Para, tá? Não falam isso. Não falam isso, tá bom? Isso é uma obrigação. Isso tem que estar intrínseco. Isso aqui tem que estar dentro da gente, tá bom? Então, quando o recrutador te perguntar quais são suas qualidades ou suas virtudes, você fala. Quando ele fala assim, agora eu quero que você fale 3, geralmente é 3. Tem uma mania de 3, eu não entendo, mas vamos embora. Me fala 3 defeitos. Aí você vai falar assim, aí que vem. Sou muito exigente. Eu sou muito perfeccionista. Não falam assim, aí vocês falam assim, dica. Os meus pontos de melhorias são pá. Aí vocês vão colocar os 3 pontos de melhorias de vocês. Tá bom? Assim que vocês fazem, tá? O que a Cindy colocou ali, a qualidade. O que me incomoda são reflexões de conhecimento próprio. Exato. E aí, presta atenção nessas 10 perguntas que eu vou falar para vocês aqui agora. Que a gente trabalha o autoconhecimento através dessas 10 perguntinhas mágicas. Presta atenção, tá? Geralmente, quem pergunta, só respondendo aqui a pedagoga, eles querem com essa pergunta, quem faz esse tipo de pergunta é quem não conseguiu ainda extrair de você, é quem não faz entrevista por competência. Ponto. Quem faz esse tipo de pergunta são os profissionais que não trabalham com entrevista por competência. Trabalham com entrevista estruturada. Porque quem consegue trabalhar com entrevista por competência não precisa dessas perguntas. Ela já conseguiu extrair de você na hora da sua fala, na hora que você está contextualizando o que ela te perguntou lá. Ok? Então, olha só essas 10 perguntinhas sobre autoconhecimento. Vê se vocês conseguem se identificar com alguma delas, tá? Primeira pergunta. Quem eu sou na essência? Quem eu sou na essência? Segundo, o que verdadeiramente me faz feliz? Tá? Terceiro, qual é o meu propósito de vida? O que me faz levantar todos os dias? Pelo que você trabalha? Pelo que você luta? Pelo que você vive? Em que você dedica suas energias? Quarta, quais são os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades? O que eu tenho de melhor? Tá? Quinto, quais são os meus pontos de melhoria? E como que eu devo trabalhá-los? Como que eu devo aperfeiçoá-los? Tá? Sexta pergunta. Onde e como eu quero estar daqui a 5, 10, 20 anos? Tá? Por quê? Esse tipo de perguntas, quando a gente faz para nós, e por muitas das vezes, alguns recrutadores fazem também essas perguntas para vocês, é justamente para a gente saber se vocês têm planejamento, tá?
para ver se vocês conseguem traçar uma linha do tempo para vocês. É isso, tá bom? 7ª pergunta: quais são as minhas principais conquistas até aqui? Do que eu posso me orgulhar? O que eu já fiz por mim? O que eu já fiz pela minha família, pela sociedade, que são dignos de reconhecimento? Terminei minha graduação, terminei minha especialização, tive meu primeiro filho, tive meu carro, minha casa. Ou seja, quais são as minhas principais conquistas? 8ª pergunta: eu sou reconhecido em meu trabalho e carreira? Eu tenho esse reconhecimento em trabalho, em carreira? Como que a empresa me vê? Como que meus colegas de trabalho me vê? Tá? Eles reconhecem os meus esforços? A empresa que eu trabalho reconhece o meu esforço? Será? Eu sou visto como alguém solitário? Como alguém que prestativo? Como uma pessoa que é humana? Eu sou visto assim? E a 9ª pergunta: como que as pessoas... a 10ª pergunta: qual que é o legado que eu quero deixar para o mundo? Como que eu quero que as pessoas se lembrem de mim quando eu não estiver mais aqui? Por mim ou pelos feitos que eu já fiz? Né? Como o meu trabalho e minhas atitudes contribuirão para um futuro, para um mundo melhor? Então, essas perguntas que eu falei para vocês, essas 10 perguntas, é uma autorreflexão para que a gente possa começar a nos conhecer e ir para uma entrevista mais centrados, mais seguros de si. E isso ganha ponto sim com o recrutador. Pessoa que sabe conversar pausadamente, que tem uma linha de raciocínio bacana. Faltou uma pergunta, gente? Eu pulei alguma pergunta? Eu acho que foi como as pessoas ao meu redor me veem. Acho que foi essa, né? Acho que foi essa. De qualquer forma, eu vou colocar lá no meu Instagram, tá? As perguntas. Eu vou deixar lá no meu Instagram essas perguntinhas. Deixa eu olhar o tempo aqui, porque senão o Instagram derruba a gente. E aí, pra gente finalizar, vem a entrevista com a área de atuação, tá? Com a área técnica, com o dono da vaga, né? Então, ali é o momento, se você está fazendo uma entrevista para auxiliar metalúrgico, né? Que é o exemplo que eu dei agora para vocês, se a gente está fazendo essa entrevista e eu tô lá de frente para o meu futuro líder, né? Se eu passar por todas as etapas, o que vai acontecer? Você vai ter a oportunidade de conversar com ele, de tirar suas dúvidas, porque não adianta tirar dúvidas técnicas com RH. O RH não vai saber responder, claro. Né? A maioria das vezes acredito que não. Pode ser que alguma questão, se for da área de RH, tudo bem. Tá, eu vou colocar lá, Juliana, no meu Instagram. Depois eu posso, se der tempo, até vou repetir todas elas aqui no finalzinho, tá? Tô só de olho ali no tempo, porque senão o Instagram derruba a gente e aí a gente não finaliza direitinho. Mas se por acaso não der tempo de eu falar aqui, o meu Instagram, gente, é Andréia, sem o I, Andréa, tá? Andréa RH Coach, tá? Eu vou colocar aqui o meu Instagram para vocês. Espera aí só um pouquinho. Para não ter... Tá aí o meu Instagram, tá? Então, se não der tempo de eu repetir as perguntas aqui, elas vão estar lá, tá? Então, nesse momento que a gente está fazendo a entrevista com o gestor da área, tá? O que vai acontecer? É hora de você perguntar para ele todas as suas dúvidas.
Vai trabalhar, quais são os EPIs que eu vou usar, qual que é o meu horário de trabalho, escala, banco de horas, como é que funciona. Então, é aquela oportunidade que você vai ter com o seu líder para você poder conhecê-lo, né? Para saber as dicas que ele vai te dar, como que vai ser o seu trabalho, né? Para você saber como é que é o ambiente de trabalho. Teve uma empresa que eu trabalhei como consultora de RH, é uma empresa daqui de Juiz de Fora, e uma empresa muito grande. E aí chegou na etapa final a entrevista com o gestor da área, tá? O tema da live, como fazer com que o recrutador me selecione? Como ser escolhido? E aí o que acontece? E aí eu tô lá fazendo um processo seletivo e na hora que o candidato foi para a etapa final, ele fez várias perguntas pro líder dele, tá? Pro futuro líder dele. E eu percebi que algumas perguntas o líder não soube responder. E acontece isso, tá, gente? Muitas das vezes, vocês como candidatos ou vocês como gestores, né, estão selecionando pessoas também para a equipe de vocês, vocês podem chegar num algum momento que o candidato vai te fazer alguma pergunta e você não vai saber responder. E tá tudo bem. A gente não é obrigado a saber tudo. Claro que não. Então, aí o que vai acontecer? Olha, eu não sei te responder sobre isso, mas eu vou procurar saber, passo para a Andréia entra em contato com você e te responde. E assim foi, nesse caso que eu estava contando. Então, fiquem muito atentos quando vocês chegarem na etapa final de um processo seletivo. Etapa final é entrevista com o gestor da área. E aí, André, beleza. Cheguei lá na etapa final, fiz a entrevista. Já tem 2 semanas que eu fiz a entrevista. Até agora, nada. Não tive um feedback. Erradíssimo. Errado. Nós, consultores de RH ou empresa, a gente tem obrigação, isso é respeito, da gente entrar em contato com o candidato, tá? E falar, você não foi selecionado. Você não passou no processo seletivo. Isso chama-se respeito. Mas, André, eu não passei no processo seletivo e eu queria saber por que eu não passei. Posso? Pode. Pode. Claro que pode. Você pode entrar em contato com o recrutador e perguntar para ele. Eu queria que você me falasse por qual motivo que eu não passei, o que aconteceu, em que talvez eu precise melhorar. Pode sim. E é muito bacana quando o RH, o profissional do RH, ele faz isso. Porque ele precisa saber por que ele não passou com aquele candidato para aquela etapa. Principalmente se for a etapa final. Principalmente. Você ter o feedback do RH e saber por que você não foi escolhido para aquela vaga, isso é muito importante. Muito importante mesmo. E outra questão, que está fechando o tempo ali, o reloginho ali. As entrevistas online, deixa eu ver aqui. Feedback que todas as empresas dão para o profissional. Exato! Exato. Aí você fica lá a ver navios, sabe? Você fica lá, ó, uma data sem saber, e aí a empresa está funcionando com aquele outro candidato que foi escolhido e você está sem saber, sem ter retorno. Isso é falta de comprometimento. Essa é a verdade. Falta de comprometimento, falta de respeito com as pessoas. Porque muitas das vezes os RHs, eles falam sim. Nós vamos dar feedback. Ou RH, ou a empresa que não tem um RH, seja quem seja fazendo a vaga. A gente vai dar o feedback e tudo mais. Beleza. Chega na etapa final, você não tem
Nada. Nenhum e-mail, nenhum telefonema. Tem empresas que utilizam a inteligência artificial. O RH está envolvido em tecnologia altíssimas aí, gente. Já usa inteligência artificial para dar feedback para os candidatos. Que bom que na sua empresa já é assim. Que bom. Parabéns. Né? Parabéns. Não, é assim dando feedback, né? É assim dando feedback. Não, se isso acontece, é porque se você liga para a empresa e fala que se a vaga foi preenchida, é porque a empresa, ela realmente, ela não teve consideração contigo. Porque geralmente, o que a gente faz? Né? Tô falando por mim. Olha, na semana que vem, eu vou te dar o retorno. Então, semana que vem, de segunda a sexta. Então, você sabe que eu tenho de segunda até sexta-feira para te posicionar. E eu preciso te posicionar. André, mas se você não me posiciona, se a pessoa não me liga, aí a pessoa não me liga, e aí o que eu faço? Eu posso ligar? Pode. Não deveria acontecer isso, mas você pode ligar, tá? Você pode ligar sim, não tem problema não, tá bom? Não tem problema nenhum de você ligar. E perguntar se a vaga foi preenchida, se por acaso será que você não foi aprovado, por que eu não fui aprovado. Então, gente, pra gente finalizar, a gente tem aqui 2 minutinhos. Primeira coisa, fiquem atentos, sabe, sobre essas dicas que eu dei, tá? Sobre a questão dos testes, as entrevistas com o RH, entrevista com o gestor da área e principalmente a preparação, tá? A preparação, onde tudo começa, é a preparação para aquela vaga, tá? Sejam muito cautelosos, tá? Saibam fazer um bom currículo, um bom cartão de visita. Tem dúvida? Pesquisa. André, você pode me ajudar? Posso ajudar. Então, assim, fiquem atentos quanto a isso. Usem esse tempo que a gente está hoje, muito tempo a nosso favor, quem não está trabalhando, para estudar, para se aprimorar, para buscar conhecimento, tá? A minha próxima, eu vou acertar com a Unopar, qual vai ser a próxima. Aí a gente vai divulgar aqui qual vai ser a próxima, tá? Qual vai ser a nossa próxima live. Eu vou colocar aqui para vocês. A live é pro YouTube. A Aline tá falando aí, ó. A live é pro YouTube, tá bom? E, gente, entrevista online. Tá acontecendo direto entrevista online. E eu fiz uma live só de entrevista online. Tá lá na minha página todas as dicas de como fazer uma entrevista, como se preparar para uma entrevista online, tá? Tá lá na minha página. Então, se alguém tem uma dúvida de como se comportar durante a entrevista online, tá lá. Aí, falta 30 segundos. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada ao Unopar. Muito obrigada aos outros polos, vocês que estão aqui assistindo, tá? De Barbacena, de Três Rios, tem de outras unidades. Muito obrigada, tá? Qualquer dúvida, eu estou aí à disposição de vocês. E um grande abraço. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada mesmo. Tá?